Que o Luffy é um dos melhores protagonistas, se não o melhor de todos os tempos, todo mundo já sabe. Mas uma coisa que você não sabe é que o Luffy já foi um modelo. Isso mesmo, ele já apareceu em uma revista de moda no mundo real. A Nonlon é uma revista de moda masculina e em 2008 o Luffy se tornou o primeiro personagem de mangá a posar para a capa de uma revista. A conexão não é tão estranha quanto parece, já que a Nonlon é publicada pela Shueisha, a mesma empresa que publica a Weekly Shonen Jump. Este é apenas o primeiro dos muitos fatos e segredos que estão por vir que eu aposto que você não sabe. Por isso, neste vídeo eu vou apresentar os 24 segredos que você provavelmente não sabia sobre o Luffy. E para o último eu vou revelar algo que 90% de vocês, minto, 95% de vocês provavelmente não sabem. Então deixa o seu gomo no like e se inscreva no canal antes de eu te liberar os outros 26 segredos. E fatos, é claro. Agora que você fez isso, vamos continuar. O Luffy adora comida e ele não é exigente com o que decide comer, desde que possa comer o quanto quiser. Acho que disso todo mundo já sabe e está ciente. Mas você sabe qual comida o Luffy menos gosta? Foi surpreendente quando o Oda disse que é algo que o Luffy não gosta. Sua comida menos favorita é a torta de cereja servida em Mugtown. O que é interessante é que essa comida é a favorita do Barba Negra, que foi introduzido naquele episódio em questão. Por outro lado, é torta de cereja. Talvez seja a maneira do Oda mostrar o contraste entre os dois piratas. Você provavelmente notou essa cicatriz debaixo do olho do Luffy, mas sabe quem causou essa cicatriz? Pois é, se você conhece o Luffy apenas pelo anime e ainda tá no começo e não chegou nos episódios depois do time skip ou não leu o mangá, você não sabe que ele mesmo fez isso. Ele queria provar o quão corajoso era para o Shanks, a fim de que Shanks o aceitasse em sua tripulação. Como sabemos, isso acabou com ele apenas recebendo uma cicatriz abaixo do olho. Entretanto, quem leu o mangá sabe que ele estava mirando no olho e não no seu rosto. Ele errou ao mirar a faca. Que tal deixar o One Piece um pouco de lado por enquanto e falar sobre Dragon Ball? Acredite ou não, o Oda se inspirou muito em Dragon Ball. Ele mesmo afirmou isso durante uma entrevista com o criador de Dragon Ball. Isso é muito evidente no design do Luffy. Por exemplo, tanto Luffy quanto Goku têm cabelos pretos desarrumados e adoram comer. Os dois mangás, One Piece e Dragon Ball, até tiveram um episódio crossover chamado Cross Epoch. Mas você já notou esse easter egg oculto no episódio desse crossover? O Luffy foi visto voando na nuvem voadora do Goku, a Nimbus, algo que apenas alguém com coração puro pode fazer. Já sabíamos que o Luffy era puro de coração, mas essa informação me deixou muito impressionado e também muito feliz. Eu não sou muito fã de esportes, mas as Olimpíadas de 2020 em Tóquio, Japão, podem ter sido o evento mais legal de todos na minha opinião. Por que, você pergunta? Bem, porque o Luffy foi um dos 9 embaixadores do evento. Alguns outros personagens que foram escolhidos como embaixadores também foram Naruto Uzumaki, Goku e Sailor Moon. O Japão é um país de muita cultura, não tem como. Já se perguntou como o Luffy ficaria na vida real? Bem, o próprio Oda disse que o ator que interpretou o Luffy no live action, Inaki, nasceu para interpretar o nosso futuro rei dos piratas na vida real. E falando em futuro, como será a aparência do Luffy no futuro? Não se preocupe, porque o Oda desenhou como ele ficará no futuro, assim como o resto dos chapéus de palha. Este é o Luffy aos 40 anos e aos 60 anos. O que é incrível aqui é que ele se parece muito com Shanks na primeira imagem, e na segunda ele se torna o seu avô Garp. E assim é como os outros membros do Chapéus de Palha ficarão ao passar o tempo. Continuando, você sabia que o Luffy é o único pirata conhecido por ter escapado das 3 instalações do governo mundial? As 3 são Enies Lobby, Impel Down e Marineford. Esse aí gosta de arrumar uma confusão. Daqui a pouco ele vai estar lá junto com o Shevek, fazendo o quê? Pois é, destruindo os Tenryubito, coisa que todos nós queremos ver. Você provavelmente percebeu que o Luffy dá apelidos pra tudo e todos que ele precisa. No entanto, já notou como ele chama os seus companheiros de tripulação pelos seus nomes reais? Bem, na verdade é uma razão bem legal pra isso. O Oda explicou que o Luffy não se importa muito em lembrar o nome das pessoas, então ele lhes dá qualquer apelido. Mas quando alguém se torna seu companheiro de tripulação, ele finalmente lembra o nome deles, porque eles se tornam alguém especial pra ele. Nossa, isso é muito legal. O Luffy pode ser bem bobo e bem desprovido de inteligência, mas você sabia que o Luffy na primeira versão de Romance Down que o Oda criou, ele era muito mais inteligente do que é atualmente? Pois é, ele foi se tornar bem bobo na segunda versão, mas a versão atual do Luffy fica em algum lugar no meio.
Falando na versão original de One Piece, você sabia que a Jolly Roger, que os chapéus de palha usam atualmente, não é a primeira? Nas duas primeiras versões do mangá, a Jolly Roger na verdade se parecia com isso. Bem louco, né? Em um universo alternativo, o Luffy seria um bombeiro do Brasil. O Oda disse que ser um bombeiro seria o emprego perfeito pra ele, porque ele é muito corajoso. E nós sabemos que pra pular em um prédio em chamas, para resgatar pessoas, é necessário ter bastante coragem. Além disso, ele também afirmou que na vida real, o Luffy seria brasileiro. O Luffy usa regatas com bastante frequência no anime, mas eu aposto que você não percebeu que cada uma delas tem uma piada. O Oda não chegou a explicar o significado das piadas, mas forneceu algumas traduções para algumas delas. Uma delas diz, desastre de ovos, outra espetinho e outra campeão. A voz de todas as coisas é a habilidade de entender mensagens transmitidas por objetos inanimados e animais que não falam a língua humana. A raridade dessa habilidade é absolutamente insana, com apenas 4 pessoas confirmadas como tendo essa habilidade. Essas 4 são Luffy, Roger, Momonosuke e Kozuki Oden. Além de ter a habilidade da voz de todas as coisas, o Luffy também se tornou recentemente um Yonkou com uma recompensa de 3 bilhões de berries. Isso por si só é muito especial, mas você sabia que ele é o Yonkou mais jovem atualmente e também o mais jovem entre os seus colegas da pior geração, e eu acredito que ele vai ser o mais jovem futuro rei dos piratas. Nas SBS, onde o Oda costuma responder às cartas e perguntas dos fãs, ele afirmou uma vez que o Luffy se assemelha ao girassol, que está associado a trazer jubilação, que nada mais é que a manifestação de emoções positivas, e isso é perfeito pro Luffy, já que ele possui a Akuma no Mi, Gomu Gomu no Mi, modelo Nika, que é adorado como o deus do sol por escravos que acreditam que ele os libertará de seus males e suas correntes. Muito interessante esse fato. Outra coisa que o Oda disse é que o Luffy seria o seu filho ideal. Ele afirmou que gostaria que todas as crianças fossem como ele e nunca crescessem. Embora ele tenha dito algumas falas bem legais aqui, ele realmente gostaria de ter um filho como o Luffy. E você, gostaria de ter o Luffy como irmão? Comenta aqui embaixo. Aproveitando a pausa que você deu pra comentar, deixa o seu gomo gomo no like, afinal de contas, você chegou até aqui, né? E tá louco pra saber o restante. Mas eu só vou liberar o restante dos fatos se você também se inscrever no canal pra gente continuar desvendando os segredos do Luffy. Agora que tu já fez isso, podemos continuar. Você pode até estar se perguntando, como o Luffy pode ser tão magro e comer tanto? Bem, eu tenho a mesma pergunta. Felizmente, o Oda está aqui para responder essa pergunta para nós. Ele diz que o Luffy se move tanto que é difícil ganhar peso, principalmente quando ele luta, né? O bichinho corre tanto e se move tanto que se não comesse, iria ficar só a capa da gaita. Uma coisa que Dragon Ball e One Piece têm em comum é que o Luffy compartilha a mesma dubladora japonesa com um personagem do anime de Dragon Ball. Não é o Goku, apesar dele também ter uma dubladora feminina. Esse personagem na verdade é o Kuririn, e eles têm a mesma dubladora, Mayumi Tanaka, a mulher braba. Você provavelmente lembra da cena trágica em que o Ace foi de arrasta pra cima. Faleceu nos braços do Luffy em Marineford. Bem, se você achou que era o único tendo pesadelos com isso, está totalmente enganado. O Oda afirmou que o Luffy tem tido pesadelos constantes do tipo transtorno de estresse pós-traumático desde a morte de Ace. No entanto, ele nunca contou isso a ninguém de sua tripulação, e você aí achando que era o único precisando de um psicólogo. Fato engraçado agora, o aniversário do Luffy, que é no dia 5 de maio, é no mesmo dia do Dia Nacional das Crianças no Japão. Isso reflete bastante a sua personalidade, já que uma das suas características mais conhecidas é a sua infantilidade. No entanto, ele não é a única pessoa com um aniversário em 5 de maio, pois Damario Black, também conhecido como Fake Luffy, também nasceu em 5 de maio. Que coincidência louca, né? Recentemente eu joguei um jogo de anime com os meus amigos chamado Jump Force, que reúne vários personagens da Shonen Jump, inclusive personagens de One Piece, contendo os seus cenários também. Ou seja, nosso protagonista favorito, o Luffy, está no jogo, junto com muitos outros personagens de outros animes, e até alguns outros chapéus de palha como Zoro, Sanji e Boa Hancock. Isso é muito maneiro. O Luffy também apareceu em muitos outros animes, por exemplo aqui em Gintama, onde o personagem Jintoki está se fantasiado de Luffy, e aqui no anime Bimbo Gami Ga, onde Momiji também está se fantasiado dele. Eu amo quando isso acontece, principalmente porque é uma referência muito maneira. E você, curte?
Apesar do Luffy ser corajoso, você sabia que há 3 pessoas no mundo de One Piece que o Luffy teme? Pois é, essas 3 pessoas são Garp, seu avô, Ace, seu irmão e, é claro, a mais assustadora de todas, Nami, a navegadora do seu próprio navio. Essa daí é poderosa, sola todo o trio monstro facilmente, né? Desde o primeiro episódio nós vemos o Luffy usar golpes com nomes de armas como Gomu Gomu no Pistol, Bazooka, Gatling Gun, entre outros. Mas depois do treinamento com Rayleigh, ele nomeou suas novas técnicas com nomes de animais, como Gomu Gomu no Elephantogun, Red Hawk, que seria Gavião Escarlate, entre várias outras. Isso é muito interessante, já que o Luffy passou 2 anos treinando em uma ilha infestada de animais selvagens. Embora nunca tenha sido declarado no anime, é bem óbvio que a cor favorita do Luffy é o vermelho. O Oda já chegou até a confirmar isso. Quero dizer, ele veste em todas as situações, seja na guerra em Punk Hazard, o suéter vermelho que ele usa com frequência, ou até mesmo as roupas tradicionais que usou em Wano. Todas são vermelhas. Mas e se eu dissesse que o Luffy na verdade é um ótimo nadador? Agora provavelmente você tá pensando, como diabos isso pode ser verdade, já que o Luffy é um usuário de uma Akuma no Mi? Ele não pode nadar, certo? Isso é verdade, mas antes de comer uma Akuma no Mi, Shanks e o Luffy tiveram uma conversa em que eles confirmaram que o Luffy era um ótimo nadador. Meio contraditório isso, né? Se você tá acompanhando os semanais de One Piece, provavelmente você sabe que o Luffy não matou nenhum de seus oponentes até agora. Mas você sabe o porquê isso acontece? O Oda afirmou que o Luffy poupou seus inimigos porque acredita que matá-los seria um castigo muito fácil. Então ele os faz assistir enquanto destrói os seus sonhos para alcançar o seu próprio sonho. Eu acho que isso é bem mais cruel do que a morte, se você parar pra pensar. Esses foram alguns fatos bem legais sobre o Luffy. Me diz aí, qual deles você achou mais legal? Comenta aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever no canal, pois eu ainda vou liberar mais curiosidades sobre os Mugiwaras. E é claro, você vai ficar por dentro de todo o universo de One Piece. Então, já deixa o seu Gomu Gomu no like, porque você chegou até aqui. E se você quiser ver algo ainda mais incrível, confira esse vídeo para descobrir o que aconteceria se o Luffy fosse capturado pela marinha. Será que ele teria chances de sobreviver? Bom, assiste o vídeo e descubra. Te vejo lá, otaku!